que tem que ser especialista. Opa, como é que tá, Matheus? Tudo bom? Fala, Júnior. Tudo bem? E você? Como é que tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo Opa, certo? que bom, que bom. Você sabe que há uma hora atrás deu um pane no celular aqui. Eu achei que era só o meu, da minha esposa também. Aí eu falei, nossa senhora, né? Mas depois voltou. Ainda bem que voltou para a gente fazer o nosso bate-papo. Que bom. Tá tendo muita live, né? E tá Tá. sobrecarregando muito o Instagram. Será que foi uma geral? É Deve esquisito. ser. Nunca aconteceu. A tela ficou preta do Instagram e não saía. Mas, mas Que voltou. bom Ainda que bem que resolveu. resolveu. E como é que Pessoal, tá? Como é que tudo você tá? bem. Como é que tá essa rotina diferente aí? Você mantém, vamos dizer, o seu ritmo ou tá em outro ritmo? Não, o ritmo aqui deu uma diminuída, né? Então, basicamente, hoje a gente diminuiu algumas atividades externas, né? Então, a gente só sai realmente de acordo com a necessidade. Então, estamos finalizando os laudos que já estavam em andamento, né? Então, a parte de entrega dos laudos e etc. Só que essa entrega também ela acabou sendo um pouco mais comprometida, né? Então, por exemplo, as reuniões que eu fazia em condomínio, elas já não estão sendo mais presenciais, elas estão sendo todas videoconferências, tudo à distância. Então, a atividade presencial hoje, basicamente, que a gente está fazendo são inspeções que relacionam-se mais à parte comum da edificação. Tá? Então, se precisar entrar em algum lugar, nesse período a gente não está entrando. Eu tenho que ver o problema dentro da casa do morador tal. A gente não está entrando, pelo menos por agora. Então, nas áreas comuns. Entendi. Infelizmente é isso aí, né? A gente está tendo que se adaptar a essa situação. E Como é que tá por aí? Deu uma paralisada? olha, é o seguinte, ó, eu vou te falar aí, talvez você tenha contato com obras maiores do que eu. Estou aqui no, vamos dizer, no interior, com cidade, com obras de médio e pequeno porte, né? Obras grandes está difícil. Então, o que acontece? Eu trabalho muito com empreiteiros, tá? Eu já tive épocas que eu tive funcionários, me dava muita dor de cabeça e tal. E aí eu aprendi a trabalhar de uma forma mais tranquila. Hoje, os empreiteiros, eles são meus parceiros, né? Antigamente, quando eu tinha minha equipe, eu trombava com eles. Hoje, eles trazem obra para mim e quando eu conquisto alguma obra, eu levo para eles também, né, para trabalharem junto comigo. Então, tá muito bom. Aí o que acontece? Alguns empreiteiros pequenos que eu digo assim, 3, 4, 5 pessoas trabalhando numa pequena obra, entendeu? Uma casa, por exemplo, de 150 metros, 200 metros quadrados, esse pessoal não quer parar. Esse pessoal não parou. É Esse pessoal está complicado tocando. também. Esse pessoal está lá, está tocando. Não tem uma fiscalização rigorosa. Não. E está meio... A gente não entende, né? O governador parece que liberou a área de construção civil, né? E Tá aberto. está aberto, né? Então, o pessoal está... E aí, então, claro, eu como responsável, né? Como a pessoa que, vamos dizer, desenvolveu o projeto, que assinou RT, vamos dizer assim, né? Todo o processo documental e com a responsabilidade também perante o cliente de fazer um bom trabalho, de demonstrar que o que ele está me pagando vale a pena, então eu tenho ido, né? Vou dar uma passadinha na obra, sim, tenho que ver se está em ordem. Porque, como a gente é responsável, é complicado a obra estar tocando e a gente não ir lá dar uma olhada, né? Então, Claro. eu dou minhas escapadas. Mas é claro que chega lá, a gente mantém a distância, todo aqui esse protocolo, vamos dizer, né, do momento em relação à saúde, a gente tem que obedecer. Mas a atividade realmente mudou bastante no sentido do contato direto com o cliente, né? O contato também mais próximo com fornecedores, né? De também com o escritório em si, com a parte administrativa do escritório, isso não acontece mais, isso parou.
Então, estou tentando aproveitar meu tempo de outra forma. A gente está fazendo as lives. Eu também tenho assistido as lives, inclusive suas lives também. A gente está sempre aprendendo, né? E Legal. também eu já fiz 3 livros né, sobre construção e estou fazendo um 4º. Então, eu estou aproveitando o meu tempo para escrever também, colocar, né, para também, vamos dizer, distribuir mais conteúdo também na forma de leitura. Legal. E é isso aí. Então, ótimo. Vou me apresentar rapidinho aqui, de repente alguns dos seguidores Opa. aqui me conhecem. Ótimo. Depois é bom você se apresentar também, porque quando eu entro aqui, meus seguidores são notificados para eles te conhecerem também. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Leone, eu sou engenheiro civil e sócio e diretor técnico da Temporim Engenharia e Consultoria, que é uma empresa que atua aqui no mercado de Brasília, no Distrito Federal, principalmente na parte de laudos, tá? Então, o nosso forte hoje, o nosso carro-chefe, são os laudos e prestamos uma série de outros serviços também, mas sempre relacionados à área de engenharia diagnóstica, tá? Então, hoje a nossa área de atuação é engenharia diagnóstica e dentro disso tem um serviço que eu vou falar aqui um pouquinho hoje para vocês que vão estar relacionados à área, sobretudo, da gestão da manutenção, tá? Além de engenheiro, atuar na Temporim, eu sou professor, tanto em curso de graduação quanto em pós-graduação, e tenho rodado um pouquinho o país aí, falando sobre esse tema da engenharia diagnóstica, patologia das construções e por aí vai. Tá? Então, pedi para o Júnior se apresentar aqui rapidinho também para os seguidores meus que entraram aqui na live. Que bom. Parabéns primeiro aí para você, Matheus, porque você realmente é uma pessoa que está aí não só, né, dentro do centro acadêmico aí, na universidade, é um professor, né, vamos dizer, da escolaridade normal, tradicional, universitária, e também é um prático, né? Isso que eu acho muito bom, né? Porque é difícil quando a gente realmente encontra professores com dificuldade até mesmo de ensinar, porque não conhece a vida prática, né? Então, o cara é muito teórico, se formou, fez mestrado, doutorado e ficou na faculdade para sempre, né? E aí, é bom a gente, aluno desses professores, a gente aprende a teoria, beleza, ótimo. Mas, claro, quando você tem essa bagagem, esse conhecimento, né, externo, de obra, da vivência, né, ali, do canteiro de obra, tudo, eu tenho certeza que os seus alunos agradecem, né? Eu fiz mestrado também, mas fiz o mestrado e já saí para aplicar depois do que eu aprendi no mestrado. Tá não certo. Não só na teoria, não. Isso é muito bom porque tenho certeza que você é um professor ainda melhor por isso. E outra coisa é que você também se dá a oportunidade de ser um empreendedor, de ganhar, de ter sua empresa, né? E de também produzir, né, no lado aí da vida privada, né, no caso. Sim. Então, eu sou engenheiro civil, eu me formei na USP em São Carlos, tá? Em 87, 1987. E aí, então, eu fui trabalhar 10 anos, eu trabalhei em grandes empresas em São Paulo, grandes construtoras, e aí eu fui para o Nordeste. Através dessa empresa, eu fui para o Brasil inteiro, para o Sul, para o Norte, para o Nordeste, para o Centro-Oeste, tudo, Rio de Janeiro, e eu chegava a morar em hotel até. Eu ficava 6, 7, 8, normalmente menos de um ano eu ficava em cidades assim, em Brasília. Né, eu chegava, tinha obra e eu comecei como engenheiro de obra mesmo, sabe? Ia lá no canteiro. Aí depois passei a ser gerente, naquela época existia gerente de obras, então aí eu visitava várias obras, né, vários canteiros, eu não ficava só em uma obra. E aí eu comecei essa parte mais de coordenação e tal. E eu fiz especialização em gerenciamento de obras na USP, lá na Politécnica de São Paulo. Isso também, já uns 30 anos atrás. Isso foi muito bom, porque me deu uma noção geral, tá? E até eu digo que a minha especialidade é justamente ser generalista. Ou seja, eu sou um grande coordenador de obras, eu tenho uma visão do todo, eu sei um pouco ou razoavelmente de tudo, né?
E aí eu consigo, então, ter bons relacionamentos, parceiros, contatos com fornecedores, com colegas, principalmente, eu digo, eu não tenho concorrente, engenheiro, arquiteto são meus parceiros, eu passo muito projetos estruturais, hidráulica, elétrico para os meus companheiros, projetos arquitetônicos também. Então, eu tenho uma equipe no meu escritório, mas quando eu percebo que há necessidade de algo a mais, quando é uma obra de um maior porte, né, precisa de alguma coisa, eu tenho os meus parceiros. Então, eu nunca perco obra, vamos dizer assim. Eu sempre, se alguém vem falar, você faz isso, eu faço. Ou seja, eu faço em nome da minha equipe, da minha, vamos dizer, coordenação. Claro. Tá? E aí, então, na verdade, isso a partir de 20 anos atrás. Então, eu fiquei 10 anos em empresa e depois aí eu montei o meu próprio negócio. E é interessante que depois que eu montei o meu próprio negócio, depois de 10 anos, eu comecei tudo de novo, no sentido assim, quando eu trabalhava em empresa grande, eu não me preocupava em marketing, em buscar cliente, né? Em saber qual era o produto que eu deveria fazer, né? Qual nicho eu deveria estar atuando, porque a empresa grande já tinha esses departamentos. Eu simplesmente tinha tal obra, eu ia lá. Quando eu comecei na minha vida como autônomo, montando o meu negócio, aí eu tive que aprender a ir atrás de cliente, a fazer o marketing e tudo. E isso foi muito bom, porque me deu uma bagagem muito grande. E eu passei por todas essas dificuldades, né? E que não são diferentes das dificuldades de hoje. Então, é uma maneira que hoje eu encontrei aí até de compartilhar e de entender, né, todas essas dificuldades que existe de um recém-formado, né, de estar aí nesse mercado difícil e assim por diante. E eu achei muito legal da gente poder falar, né, sobre esse assunto de manutenção predial, né, os condomínios verticais, porque além de ser uma especialidade sua, né, laudos, patologia, né, de você conhecer, identificar, né, o que pode gerar problemas, a gente sabe que tem a manutenção corretiva, preventiva, preditiva, e eu quero que você fale tudo sobre isso, né, e você faz os seus laudos, né? Então, seus laudos de diagnóstico em cima dessas avaliações, análises que você vê nos condomínios, né? Em todo tipo de obra. Mas é legal saber e dizer que, de repente, é um nicho muito interessante para muita gente que ainda está perdido. Porque não existe, cada vez mais é importante ter, por exemplo, os prédios, né? Os condomínios terem uma manutenção com equipe especializada e permanente. Fica muito mais barato, por exemplo, você pagar por mês uma empresa que faz a sua manutenção, né, preventiva e tudo, do que você ficar esperando acontecer um problema para depois correr atrás. Então, eu acho que a live de hoje é muito boa e vem num momento muito importante. Eu sei de colegas, de conhecidos meus que trabalhavam em grandes empresas, infelizmente estão aí na beira de ser despedido por causa da situação. E, de repente, essas pessoas que têm experiência, mas vão estar fora de mercado, é um campo muito bom para atuar. É isso aí, Matheus. Então, vamos lá. Vamos lá. Começar a conversar aqui. Então, falando um pouquinho sobre as manutenções, né, eu só vou definir rapidinho, para que todo mundo esteja aqui no mesmo patamar de entendimento a partir desse ponto, né? Então, como o Júnior bem falou, a gente tem 3 tipos de manutenção, né? Então, a gente tem lá a manutenção mais conhecida até por todos, que é a tal da corretiva, né? Eu diria que é a mais conhecida pelos brasileiros, porque o brasileiro ama uma corretiva, nunca vi igual. Que é aquela que tem que ser feita quando o problema já existe. Então, não tem mais o que fazer. Você precisa corrigir, senão o negócio vai para o espaço. Já foi, na verdade, né? Por outro lado, a gente tem as ações proativas, que aí a gente divide aqui em 2 outros tipos de manutenção. Uma é bastante conhecida também pelas pessoas, que é a manutenção preventiva. Então, a manutenção preventiva está associada às ações periódicas de tempos em tempos que tem que ser feito. Por exemplo, a norma, que daqui a pouco eu vou falar dela, ela recomenda que uma fachada seja lavada a cada 3 anos.
Então, a lavagem da fachada é uma ação periódica de tempos em tempos numa edificação, uma manutenção preventiva e, consequentemente, proativa, porque você faz antes do problema acontecer. Por outro lado, você também tem outra ação proativa, que é a manutenção preditiva, e essa é a menos conhecida, eu sempre deixo ela por último propositalmente. Então, poucas pessoas, apesar de você saber que ela existe, talvez as pessoas não sabem definir ela. Qual que é a definição mais certinha e para a pessoa nunca mais esquecer? Manutenção preditiva ela está associada às inspeções e ao monitoramento periódico. Tá? Então, a predição está associada a isso, certo? Essa é a ideia da manutenção preditiva. E aí, dentro disso, por exemplo, um dos maiores exemplos que a gente tem de manutenção preditiva são os elevadores de um prédio. Porque o elevador ele deve ser inspecionado mensalmente. Então, todo mês, a equipe lá das empresas de elevadores vão lá e vão olhar se está tudo bem. Tem meses que ela não vai fazer nada. Ela vai chegar lá com um checklist, vai olhar, vai ver que está tudo ok e vai embora. Só que perceba, ela fez uma inspeção, ela viu que estava tudo bem. Só que, por vezes, essa inspeção que foi feita, ela pode dar origem a alguma manutenção até preventiva que vai ser feita. Então, cara, determinada peça está um pouco desgastada. Vamos trocar ela já. Né? Então, pode dar origem a ações. Só que o fato de fazer a inspeção e o monitoramento é uma manutenção também, que a gente chama de preditivo. Então, baseado nisso, a gente já tem um entendimento principal aqui do nosso assunto. Segundo ponto. É importante que a gente saiba quais são as principais normas técnicas que vão regir essa área. Tá? E a principal de todas é a norma 5674. Então, a BNT-NBR 5674 de 2012, de uma revisão dela. O que a 5674 fala? Ela traz os prazos de gestão da manutenção, certo? Então, é lá que vai estar esse prazo que eu falei dos 3 anos para lavar a fachada. É lá que fala, por exemplo, que o rejunte deve ser inspecionado e verificado anualmente, tá? E trocado os pontos onde necessários que tem falhas. É lá que está escrito isso. E várias outras, né, nos outros sistemas construtivos que a gente tem. Só que a gente tem uma outra norma aqui também importante, que é a 14037. Então, NBR 14037, que fala sobre o manual de manutenção, que ela dá as diretrizes para se escrever o manual de manutenção, que é um documento de extrema importância, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, porque é um serviço também escrever o manual de manutenção. Pode ser um serviço que a pessoa pode oferecer nessa área. Certo. É claro, existem outras normas importantes nesse contexto, por exemplo, a 15575, que é a norma de desempenho, que vai ter lá os prazos de garantia, né? Vai ter alguns prazos de manutenção também, por aí vai, e vai ter toda a definição de desempenho, vida útil, durabilidade, manutenção, que são assuntos aqui pertinentes para a gente. Tá? Então, de norma, vem a sequência aqui, é isso que a gente precisa entender. Certo? Então, sei o que é, sei a norma, agora, quais os serviços que eu posso prestar nessa área, né? Então, pensando na manutenção, primeiro ponto, você pode ser a pessoa que vai executar as obras de manutenção de um condomínio, né? Você pode ser o executor, ou seja, você tem uma construtora e você é a pessoa que executa as obras de manutenção que foram colocadas. Só que a questão aqui é a seguinte, de onde vêm essas demandas que você pode executar? Então, o primeiro ponto, as manutenções preventivas e preditivas vêm ali do manual de manutenção, né? E também outras ações vão vir, por exemplo, das inspeções periódicas que têm que ser feitas nos condomínios. Que inspeção? É o tal do laudo de inspeção predial. Então, quando eu faço aqui um laudo de inspeção predial em um condomínio, o que eu entrego para o condomínio, além de todo o apontamento de como ele está, etc. Eu entrego no final uma lista para ele de todas as ações que ele precisa tomar a curto, médio e longo prazo, certo? Então, baseado numa severidade, eu vou ver quem são os problemas mais críticos. Os problemas mais críticos têm que ser resolvidos primeiro, né? Os problemas menos críticos depois e os menos críticos depois, né? Então, a gente tem metodologias para fazer isso, inclusive, para definir isso. Só que essa lista depois ela vai ter que ser feita alguma coisa pelo condomínio, né? Então, por exemplo, quando eu vou lá e eu entrego um laudo para o condomínio, eu já saio dali ofertando o serviço de acompanhamento daquela manutenção. Que aí entra o outro serviço, né? Eu falei da execução, você pode atuar na gestão da manutenção. Então, você pode ser a pessoa
que, além de ter indicado para o condomínio os serviços que vão ser feitos, depois fazer o gerenciamento desses serviços para o condomínio, você pode cuidar das obras que vão acontecer no condomínio, ou seja, você está ali fazendo a gestão disso, e, além disso, você dá as diretrizes baseadas no manual para o condomínio. Então, você está ali, basicamente, para dar a diretriz agora, para poder fazer as contratações daquilo que você mesmo indicou no laudo, certo? Você está ali também para pegar o manual que ele já tem, ou se ele não tem nada, apresentar pelo menos um manual ali para ele, para baseado nisso você estabelecer outras ações preventivas e preditivas a médio e longo prazo também. Então você vai fazer a gestão disso. Então o legal desse serviço é que ele é um serviço de recorrência. Você vai cobrar mensalidade. Então você vai cobrar mensalidade do condomínio para fazer esse tipo de serviço. Porque todo mês você vai estar ali para fazer isso. Outra coisa que você coloca aqui também, que é fundamental para você ajudar o condomínio, é auxiliar ele na gestão das reformas. Só que como? Veja bem, você não vai ser o responsável técnico pelas reformas dos apartamentos, mas você vai ajudar o condomínio a fazer a gestão das reformas que estão acontecendo nos apartamentos. Porque o síndico, muitas das vezes, ele é um advogado, ele é um médico, ele é um veterinário, ele é um, enfim, ou ele é até um engenheiro, mas ele não é dessa área, então ele não vai olhar as obras, ele não sabe o que está acontecendo. Então é importante... Hoje em dia tem muita administradora, né? Exatamente. As pessoas, eu tenho percebido que as pessoas cada vez mais não querem mais ter essa responsabilidade de ser o síndico do condomínio. E aí tem as administradoras que normalmente são empresas até mesmo de contabilidade. Eu tenho visto muito isso, empresas de contabilidade estão assumindo essa gestão, vamos dizer, do prédio como um todo. E aí vai isso, só quis falar para não perder isso, porque claro. Realmente é uma realidade que você está falando. Não, é verdade. E aí dentro disso, ó, o Matheus está perguntando aqui como cobrar. Depois de explicar tudo, eu vou falar como cobrar, viu, Matheus? Vamos lá. Então, por exemplo, se o condomínio ele tem um problema jurídico, ou ele quer uma assessoria jurídica, ele contrata um advogado, ele vai no escritório de advocacia. Por que não, então, contratar uma assessoria técnica? Isso é uma assessoria técnica de engenharia, né? Então, essa é a ideia do serviço de gestão da manutenção, né? E aí você gera essa recorrência, vai cobrar um valor mensal para isso, né? Então, é uma assessoria. E dentro da reforma, como é que você vai auxiliar o condomínio? Por exemplo, fazer o controle da documentação de entrega, cobrar de que todos os moradores, né, estabelecer lá uma regulamentação dentro do condomínio, que só inicia a obra no apartamento se apresentar o laudo de reforma, de acordo com a 16.280, que as pessoas não fazem laudo de reforma. Ela só entrega a RT. A 16.280 fala que não é só a RT que tem que entregar um documento que vai trazer o escopo da reforma. Ah, Matheus, mas na RT tem o escopo muito simplificado, às vezes em 2 linhas, 3, 4 linhas ali no máximo. Então, o laudo de reforma ele é previsto na 16.280. Então, quem trabalha com reforma e não faz o laudo de reforma está trabalhando errado. Porque o seu cliente não vai te cobrar que você não está fazendo laudo de reforma. Ele não sabe que você está fazendo disso. E corre risco, sabe? Eu já tive experiências assim, ó. Por exemplo, você faz uma reforma num condomínio, tá? Vamos dizer que você não, infelizmente, aquele prédio não é aquela situação que você está fazendo mensalmente, que você é um contratado permanente. Mas você Felipe, grande abraço. Ô, Felipe. Mas você vai e faz um trabalho lá de uma reforma que seja lá, tal. Aí o que acontece? Se você só tem um RT e com o escopo mal definido, vamos dizer, passa um tempo, vamos dizer que você baixa RT, pode até baixar RT e tal, e depois esse condomínio utiliza uma outra equipe depois para fazer uma outra reforma, por exemplo, entendeu? E aquela segunda reforma, depois que você fez, vamos dizer que não foi feito de acordo e deixou alguma coisa que possa vir dar problemas. O que acontece? Vamos dizer que dê problemas. A sua RT, vamos dizer, você não fez o serviço agora, foi outro, mas até você provar isso aí, entendeu? Então vamos dizer que essa equipe talvez até nem faça a RT. E até provar que o teu trabalho não tinha aquilo que o cara fez, porque na sua RT você não fez o laudo, como você falou, por isso que é fundamental,
Porque, na verdade, até eu conversei com a Camila Soares também, que é perita judicial. A gente estava falando sobre isso, de os cuidados que a gente tem e a responsabilidade que nós temos, que a gente tem que pensar no dia de amanhã. Às vezes a gente fala, não vai acontecer nada. Acontece. E aí sobra para quem não fez a documentação correta, como o laudo que você está falando. Perfeito. Continua aí. Exatamente. Então, a pessoa que vai fazer a gestão dessa reforma vai auxiliar o condomínio nisso também. Tá? Então, esse é um ponto. Por outro lado, essas ações que você deu o start aí para executarem por meio de um laudo, você pode fazer a fiscalização delas, que é um serviço à parte também. Então, o que é fazer a fiscalização de uma obra? Você vai ser os olhos do condomínio dentro daquela obra. Por quê? Quando está o executor ali, se o executor falar que ele vai colocar o material X, o cara do condomínio não sabe qual que é o material certo, se ele está colocando a coisa certa e por aí vai. Mas se você tem uma pessoa para fiscalizar aquela obra, tá? É um custo muito barato perto das dores de cabeça que você vai executar, que você vai evitar, né, ali dentro do condomínio. Mas cabe a gente a mostrar isso para o condomínio. Então, esse também é um outro serviço que a gente oferece junto da entrega do laudo. Eu faço a fiscalização dessa obra. Essa obra aqui ela é mais específica, então eu recomendo que você contrate. E eu sempre gosto de deixar claro, Júlio. Eu não falo para o condomínio, me contrata. Não, eu falo para ele, você pode contar com outras pessoas. Tá? Você está livre para isso. Só que eu estou aqui, eu estou te falando esse problema. É importante ter a fiscalização por causa disso. Então, ali você já mostra a confiança para o cliente. Tá? Você já começa a conquistar o cliente. E outro, se você entregou um laudo de qualidade, você já conquistou 99%. Então, baseado naquele laudo que você entregou, no atendimento que você fez durante o laudo, você já fideliza ele ali. Então, de um serviço, você já startou quase 3 outros serviços aí depois do laudo. Né? Então, isso é um ponto extremamente importante também. Tá? Então, a fiscalização também é uma outra área para ser possível de atuar dentro desse mundo aqui de execuções que pode acontecer das manutenções. Por outro lado, agora há pouco eu falei do manual de manutenção. Então, você pode elaborar um manual de manutenção. Né? Esse manual de manutenção, ele vai ser elaborado, obviamente, de acordo com a 14037, que eu falei, né? 5674. E, claro, cada condomínio vai ter as suas especificidades, que cada um tem a sua. Você tem que ver quais os equipamentos, quais os sistemas que tem ali para que você lixe os prazos de manutenção que vão ter que ser feitos. Então, esse também é um outro serviço. E isso vai ser prestado para construtoras. Por quê? Quem executa a obra lá é a construtora. E o que a norma de desempenho fala sobre isso? A norma de desempenho fala que quem tem a obrigação de entregar o manual de uso, operação e manutenção para o usuário é a construtora. Então, a construtora tem a obrigação de entregar esse manual. E, geralmente, as construtoras terceirizam isso. Tá? Terceirizam. Então, assim, ainda existe nesse mercado muita construtora que simplesmente pega os prazos da 5674, coloca num papel e entrega para o cliente. Não é só isso. Você precisa ver quais são, como eu falei, as especificidades do condomínio para que você lixe nesse manual também. É um trabalho, é trabalhoso fazer uma manutenção. Não é um trabalho mole, não. É difícil, mas totalmente possível. Porque você tem os prazos na mão, não é difícil de ser feito, mas é trabalhoso. Sim. Eu gostaria até de dar um exemplo, tá? Porque você vai falando aí com sua prática, com sua teoria, e eu vou tentando ver as vivências que eu já tive aqui. Eu já fiz alguns condomínios. Depois de 1990, teve uma época, essa década foi muito feito aqueles predinhos de 4 andares, de alvenaria, de bloco estrutural, né? De bloco estrutural de concreto. E eu fiz e fui, na verdade, quando eu comecei, eu enxerguei isso e aí foi o primeiro empreendimento meu, né? Existia uma forma, um plano 100, a gente tinha um plano 100. Como hoje tem Minha Casa Minha Vida, vamos dizer, naquela época tinha um plano 100. E que era pago em 100 parcelas, tal. E aí, então, eu me lancei no mercado e fiz 72 apartamentos com 50 e poucos metros quadrados e de alvenaria estrutural. E eu lembro que já naquela época, eu tive um belo de um trabalho, só que é o seguinte, como eu mesmo fiz o prédio, né?
eu tinha todos os projetos. Para mim, até, vamos dizer, foi até falar que foi gostoso, porque a gente gosta disso, né? Mas foi trabalhoso, porque eu colocava realmente ali os projetos, de acordo com os projetos, o tipo de utilização de material, eu colocava os cuidados necessários, né? Me auxiliava dentro da norma, né? Claro. Uma obra, por exemplo, de um prédio, né? Que era, no caso ali, de alvenaria estrutural, ela tem alguns detalhes que, às vezes, um prédio de concreto armado não tem, né? Exatamente. Justamente porque é alvenaria estrutural. Então, são cuidados que eu tinha muita preocupação com isso, e as pessoas têm que ter mesmo preocupação, porque o leigo, às vezes, não entende. Então, ele quer tirar a parede de qualquer maneira. Exato. Né? Então, aí você tem são dois manuais. Você tem que entregar o de área comum para o condomínio e o de áreas privativas, que vai para os moradores. E aí, nos dois, obviamente, mas, sobretudo, no de áreas privativas, você tem que deixar bem claro para o morador que ele não pode quebrar a parede, porque ali é alvenaria estrutural. Sim, sim. E você sabe que até hoje o condomínio é bem ciente disso, que todos os síndicos... porque no começo eu ia nas reuniões de síndico, porque eu até ficava preocupado. Às vezes eu chegava até a não dormir direito com medo de alguém estar quebrando uma parede lá, sabe? Então, eu ia nas reuniões de condomínio justamente para deixar muito claro isso. E aí, acho que a mudança para o sistema construtivo hoje, parede de concreto, né, que hoje ainda muita gente faz alvenaria estrutural, mas tem uma boa parcela em parede de concreto. Dificulta mais isso aí, porque o cara, às vezes, ele vai até tentar quebrar a parede, mas ele não vai conseguir, porque a parede de concreto. O Danilo Lorenzetti deve falar sobre isso. Exato, o Danilo Lorenzetti. Então. Aí é o seguinte, eu tinha essa preocupação e até eu ia, né, nessas reuniões, né, de condomínio, e aí eu fiz com que tivesse na ata a obrigatoriedade de todo aquele manual que eu tinha produzido, passasse sempre de mão em mão, na troca de síndico, né? Porque acontece muito na troca de síndico zerar a coisa, e o que um fez, o outro começa do zero, né? Parece político, né? Então, era importante que isso fosse repassado. E graças a Deus, até hoje, eles me chamam quando querem fazer alguma alteração, né? E isso é muito importante. Graças a Deus, naquela época eu já fiz, né, o manual. Não tinha esses dois, não. Aí eu fiquei até surpreso. Eu só tinha um manual que era tanto interno da área privativa como da área comum, né, como você falou. E foi fundamental para que eu tivesse mais tranquilidade e também para que eu pudesse ter esse respaldo, né, de técnico, né, porque se alguém fizesse alguma coisa que não me consultasse fora do manual, também estaria sujeito a penalidades, né? Claro. Então, só quis colocar essa experiência que eu passei já, mas é isso aí, pode continuar. Então, e aí, de novo, um outro serviço que eu falei agora há pouco vai auxiliar para isso não acontecer também, que é aquele da gestão da manutenção. Então, se tem um profissional técnico ali no condomínio, ele vai estar auxiliando também a ver, o morador vai começar uma reforma ali, ele vai só dar uma olhada, mas vai ver o que está sendo desenvolvido naquela reforma por meio do laudo de reforma. Então, ele não vai diminuir muito esse risco para o condomínio também do morador chegar lá e falar, quebrei uma parede estrutural aqui, né? Quebrei um pilar do prédio aqui para fui passar o duto do ar-condicionado, o cara furou o pilar. Já aconteceu comigo. Uma vez a gente foi chamado para fazer um laudo, o dono do apartamento me chamou, Matheus, passaram o seu contato, eu queria que você visse aqui porque o morador antigo que acabou de entregar o apartamento que ele alugava, eu cheguei aqui e tinha um furo no pilar, que ele passou o ar-condicionado ali. Eu falei, tá, vamos lá. Aí eu cheguei lá. Graças a Deus cheguei lá, depois, claro, fiz toda a análise, não era um pilar, era um pilarete para estruturar a alvenaria. Então, ainda bem, né, minimizou o problema, porque se fosse realmente um pilar, né, poxa, aí ia ter que ver. E ele pegou, inclusive, a armadura do pilarete. O pilarete ele é armado, né, o cara foi bem em cima da armadura do pilarete. Mas, enfim. Então, dentro desses serviços, eu colocaria como principais, os das manutenções vão ser esses que eu acabei de citar, né?
E aqui, já aproveitando o gancho de umas perguntas que vieram atrás para dar a sequência do assunto, o Luciano perguntou como entrar nesse nicho sendo recém-formado, como fazer um marketing sobre isso. Tá. Então, a sugestão que eu dou com relação a esse serviço realmente um trabalho de formiguinha, é um trabalho de conscientização, de você ir para o síndico e mostrar a importância desse serviço para que ele entenda que é um serviço importante. Então, se a gente mostrar o nosso valor, ele vai contratar. Então, é mostrar o valor, mostrar para ele, ó, fulano, se você não fizer a ação preventiva aqui, que é a gestão da manutenção, que é o laudo, etc, 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 você pode correr lá na frente o risco de pagar tantas vezes mais. Mas não é só falar, é chegar com ele e mostrar. Então, o que eu geralmente faço até às vezes? Eu mostro foto de caso similar ao dele. Então, eu chego lá, tem uma infiltração de subsolo, falo, amigo, isso aqui está mais ou menos no começo ainda. Olha aqui, ó, esse cliente aqui eu atendi semana passada. Olha aqui como que está o problema dele, que é como se fosse o seu problema daqui 3 anos. Olha como é que tá. Então, e aí? Vai pela dor. Assim? Exatamente. É o tratamento de choque quase. Né? Eu até brinco. Eu faço analogia aqui quando a gente vai entrar numa obra, né, que a gente tem que fazer lá a ambientação, a gente vai fazer o treinamento, né, quando a gente entra na obra de segurança do trabalho. E o que a gente vê no treinamento de segurança do trabalho quando a gente entra na obra? Morte, decapitação, pessoal morrendo tomando choque. Né? Por quê? O ser humano, às vezes, ele precisa de, tomar ali, né, uma visão do extremo para ele. Poxa, ó, ixi, é arriscado mesmo, né? Então eu vou tomar mais cuidado. Então, exatamente a mesma ideia aqui. Né? Isso sem dúvida. Não é que eu estou mostrando para ele antiética, sem ética, para falar assim, ó, você tem que fazer. Não, é de maneira correta, de maneira adequada. Sim. O médico, olha, uma analogia. O médico, se falar assim, ó, se você fumar muito, beber muito, você vai morrer. Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você está mostrando... Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Tem ele pode até estar fazendo diferente. Ele está lá com cigarro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que ele mostra pela dor. Falou, ó, você vai passar mal, você vai ter uma qualidade de vida inferior, isso e aquilo. É a mesma coisa que a gente está fazendo, não é? A gente não está... A gente está mostrando, ó, se você não fizer isso, você pode ocorrer todo esse processo que vai te custar mais caro, pode dar algum problemas. Que, né, por exemplo, a gente viu, o ano passado chegou a cair prédios, pegou fogo lá com os jogadores do Flamengo, né? Então, são todos fatores que, com certeza, foi uma utilização errada ou até mais provável é falta de manutenção, né? Foi falta de verificação, foi falta de ter uma periodicidade, né? Então, aí as coisas acontecem. Então, esse fato, vamos dizer assim, é bom no sentido assim, de que a gente mostra que ocorre, né? Que as pessoas têm que tomar o cuidado. E eu vou te completar um pouquinho mais, no sentido assim, para você buscar esse tipo de trabalho, né, de você prestar o serviço para esses condomínios verticais, além do próprio síndico, que é um trabalho de formiguinha, como você falou, eu tenho certeza que na sua cidade que eu falo, quem está assistindo aí, empresas que fazem administração de condomínio, né? Aqui, por exemplo, eu tenho na nossa cidade, normalmente são empresas de contabilidade, que já faz a contabilidade do condomínio, né? E faz também, vamos dizer assim, já essa gestão financeira, né, de cobrança de condomínio e também dos custos que geram um condomínio. Sendo assim, você, vamos dizer, conhecendo uma empresa dessa, de repente você consegue fechar não só né, não só um prédio, você consegue fechar mais do que um prédio. E outra coisa também, para acrescentar, o que eu tenho percebido, os bancos, eles vendem seguros para isso. Então, se o condomínio, a administradora do condomínio, né, o síndico ou a administradora, tiver uma boa consciência, a boa, vamos dizer, administração, até eu sei que em reuniões de condomínios, né, porque eu também tenho o Cresce, né, o Cresce que é de corretor de imóvel, eu também sou corretor de imóvel. Então, o que a gente vê? A preocupação do síndico está resguardado também, porque se acontece alguma coisa no prédio, ele é o responsável. Então, civil e criminalmente. Civil e criminalmente. Então, eles estão se protegendo. E, para isso, existem seguros
que o próprio condomínio paga, né, por mês, e aí ele não tem um custo extra, vamos dizer assim, né? Ah, vou ter que pagar mais tanto para o engenheiro, mais tanto para o funcionário. Não! Aquela manutenção ela passa já a ser corriqueira, devido a essa verba já ser pré-estipulada, né? E que o próprio banco vai pagando através do seguro. Então, quer dizer, é um campo muito promissor, cada vez mais, porque as pessoas estão percebendo essa importância da manutenção, né? Porque o que a gente vê é o seguinte, a gente até já falou isso em outras lives, a gente faz manutenção em automóvel, né? Em avião é feito, né? Todo tipo de manutenção, segurança máxima é pelo prazo, né? A peça tem tanto período, então ela já é trocada, sem mesmo ela ter dado defeito ainda. Ou seja, por que um prédio, né? Uma obra civil não fazem manutenção? Né? Uma ponte, a gente já falou sobre isso, pontes, né? Quantas pontes a gente vê? Por exemplo, quando eu vou para São Paulo, a gente vê ali na Marginal, os caminhões mais altos raspa na viga das pontes, você vê toda a ferragem corroída, né? Aqui também. Então o que isso pode um dia gerar, né? Depois acontece o acidente, né? Aí é que vai perceber por que aconteceu. Então, existem infinidades, né? Trincas, rachaduras, impermeabilização também é uma coisa que ocorre muito. Quantas vezes você tem o prédio, não só a impermeabilização na cobertura, como, por exemplo, na laje, muitas vezes que é da garagem e faz parte do piso do parque ali, né? Da parte de piscina. Você está tocando em pontos fundamentais, porque a pessoa que vai atuar com manutenção, ela precisa ter um conhecimento em termos da área da patologia das construções. Afinal, você só vai poder corrigir o problema da maneira correta se você entender a raiz, a causa daquele problema. Tá? Então, isso é fundamental. E aí eu vou aproveitar aqui o merchan para lembrar e avisar quem não viu que semana passada agora eu lancei um livro. Tá? Esse livro já está à venda pela editora 2B, que é a nossa parceira. Esse livro foi escrito por mim, pelo Gildeon Sena, do Momento Engenharia, pelo Carim, Abdala Carim, do Construção Civil, pela Natália, do Recuperando Estruturas, tá? Pela Laís e pela Ana Paula também. Nesse livro, a gente aborda o tema Patologia das Construções em 7 capítulos. Então, a gente fala da parte introdutória e conceitos principais, patologia de fundações, patologia de estrutura de concreto, patologia de alvenaria, patologia de revestimentos, patologia de impermeabilização e técnicas de inspeção e diagnóstico, né? Grande Murilo entrou aqui, o cara do orçamento. Daqui a pouco eu vou falar como é que a gente vai cobrar os nossos serviços aqui também. Abraço. É isso aí, Murilo Reis. Exato. Mas então, é isso. Para quem está pensando, né, entrar nesse ramo aí, nesse nicho, o teu livro é super recomendado. Eu acho que não tenha dúvida que é um livro que todos precisam adquirir e faz parte de qualquer nicho que você estiver. Patologia. Exato, eu falo bastante isso. Então, se a pessoa ela trabalha com projeto, é importante que ela saiba a patologia das construções para ela projetar de forma a evitar os problemas. Se ela trabalha com execução de obras, é importante ela saber os problemas para que ela não execute as coisas relacionadas àqueles problemas. Inclusive, acabou de entrar o Luiz aqui na live, que é um grande executor de obras lá também de Santa Catarina, que preza muito a questão, que fala muito da questão da execução. Então, eu tenho que saber como executar o problema, eu tenho que entender o problema para que eu não execute de forma a ter aquele problema. E quem trabalha com manutenção vai só trabalhar com o problema, né? Então a gente aborda isso de maneira bastante enfática e de maneira bastante densa nesse livro. Então é um livro que vem com muita coisa diferente. Então, por exemplo, você está lá vendo, eu falo sobre patologia de concreto, aí você está lá, eu falo sobre a corrosão de armaduras. E aí eu explico o processo de carbonatação. Aí tem lá a foto, que é o que vem em todo o livro. Tem a foto, explica e tal. Só que aí no nosso, do lado da foto, vai ter um QR Code que o cara vai lá e pega o celular dele. Na hora que ele lê aquele QR Code, ele cai em um vídeo meu, por exemplo, explicando como que faz o ensaio para identificar a carbonatação. E aí tem uma série de conteúdos assim dentro desse livro que a gente produziu. E ele ainda está num preço bem baixo, tá? Está num preço promocional. Eu até avisei várias pessoas, as pessoas não acreditaram que ia subir, o preço já subiu um pouco e vai subir mais.
Então, se você tem interesse por essa área, tá? Não é porque é meu, a gente procurou fazer um material de qualidade, vai lá nos meus stories, vai na minha bio, que tem lá o link do livro para vocês conseguirem adquirir. Ainda um preço promocional, o preço vai subir. Tá? Ele está R$ 97 hoje e ele vai subir, o preço normal dele é R$ 139,90 e ele está R$ 97 com frete grátis para todo o Brasil. Não sei quanto vai subir. Que bom, parabéns, viu, pelo trabalho aí. E parabéns também... pelos seus livros aí que você está escrevendo, viu? Porque não é fácil escrever livro, não. É verdade, não. Eu tenho 3 livros, na verdade, eu escrevi, imaginei que... Eu estava escrevendo e imaginei que eu ia fazer um livro, né? Mas, na verdade, depois que eu mandei para a editora compôs numa trilogia da construção. Então, o primeiro volume, ele é antes da obra, né? Porque é todo o processo de você conhecer o que é engenharia, o que é arquitetura, o que é mobilidade urbana, o que é patrimônio histórico, o que é uma obra sustentável, tal. Depois, o segundo volume é na obra. Então, tem o antes na obra, e o terceiro é pós-obra. Ah, legal. Então, nesse segundo, são tudo o que tem numa obra. Então, é pintura... por exemplo, gesso, iluminação, madeira, piso cerâmico, estrutura metálica, cobertura e tal, tudo de obra. E depois o pós-obra, aí eu tenho muita coisa, que aí, na verdade, é muito bate-papo que eu já fiz, né? Porque, na verdade, eu sou apresentador de televisão aqui na minha região. Ah, não sabia? Tem TV a cabo aqui, e eu tenho um programa. E aí eu convido muitas pessoas do ramo também de decoração, de designer, e aí eu fiz esse complemento do livro, também o pós-obra, que é, na verdade, como que você vai, depois da obra, dar todo, né, a estética, a beleza, e também, claro, esse assunto nosso que é pós-obra, que é manutenção, que é fundamental para qualquer tipo de construção. E aí, quem quiser, é só me perguntar, está no meu site. O meu site é juniorcampusprado.com.br. Entra lá, pode ver tudo isso daí. Mas o importante, eu acho que é o seguinte, além disso tudo que a gente está aí tentando fazer para contribuir, né, para a gente poder compartilhar, eu acho que tudo deve ser assim, né? A humanidade, ela desenvolve graças às pessoas que vieram antes da gente, que puderam deixar, né, alguns trabalhos para que nós pudéssemos evoluir ainda mais e que a gente deixe também trabalho para as novas gerações. Mas o importante é dizer que, como eu estava falando, existem muitas preocupações também na parte de manutenção, que às vezes é simples, e se não fizer naquele momento, a coisa se agrava, né? Como você já falou, né, sobre, por exemplo, rejunte, às vezes é uma coisa que não aparece muito, mas aquilo pode ser um canal que começa a corroer suas ferragens. O que eu já vi de prédio com a garagem pingando e as pessoas não sabem de onde vem aquela umidade, né? Isso é porque muitas vezes é alguns detalhes, tipo uma cerâmica mal colocada, né? Um rejunte que tem a sua periodicidade. Como você falou, até eu não sabia, mas por norma a limpeza anual do rejunte. A verificação anual e aí trocar onde for necessário. Então, os pontos que tem falhas têm que ser refeitos. Não é trocar tudo, não. Sim. É só onde está ruim. Então, é difícil quem faça isso, mas nós temos isso aí como medida de exemplo de como deve ser feito. Porque se uma norma existe, ela foi feita porque foi analisado por muito tempo, através de análise, laboratório, isso e aquilo, que foi percebido a necessidade daquilo. Exatamente. Então, não é à toa que está na norma, a norma não está querendo vender produto, não é nada disso. Pelo contrário, ela está ali porque são técnicos que fizeram a norma, né? Então, mas aí você tocou num assunto fundamental, que é o seguinte: o usuário, ele desconhece esses períodos, só que a gente vai falar isso no manual de manutenção. Então, esse também é um outro argumento para conseguir vender o serviço da gestão da manutenção. Por quê? Esse serviço ele pode ser vendido desde que o edifício foi entregue. O edifício foi entregue, ele já pode ser vendido para aquele condomínio.
Porque, olha só, você vai ainda ter um argumento nesse sentido para o cliente agora de falar para ele, amigo, tá aqui, você tem um manual. Tá? Se você deixar de fazer essas ações aqui como usuário, você vai perder a sua garantia. Então, vamos fazer aqui o serviço de gestão da manutenção para te ajudar a fazer isso? É um argumento também. Porque se o usuário deixar de fazer, ele perde a garantia. E muita Sim. gente pensa equivocadamente que tudo tem 5 anos de garantia. Negativo. Tá? Tem várias coisas que têm bem menos tempo do que 5 anos. O que vai ter 5 anos, basicamente, é aquilo que prejudica a solidez da edificação e pode prejudicar, digamos, civilmente um terceiro. Né? Ou seja, a parte estrutural, a impermeabilização e assim por diante são coisas que vão ter garantias maiores. Né? É óbvio, né, também, por outro lado, a gente sabe que se existem vícios ocultos que são descobertos lá na frente, isso aí vai ser responsabilidade ainda do executor, por exemplo, se teve um problema construtivo. É porque é rara também a situação de que, vamos supor, sei lá, você pegar uma obra de 10 anos e você descubra um vício oculto só com 10 anos. Geralmente um vício oculto ele se manifesta antes, né? É difícil você ter um problema executivo que vai aparecer só com 10 anos de obra. Não, é raro. Né? Então, nesse sentido, é importante a gente está ligado nisso para poder usar esse argumento para o cliente. Sim. Então, essa é a ideia. Tá? E também, além disso, tem também, por exemplo, né, quando você tem esse trabalho, esse acompanhamento de perto dos profissionais, você evita o efeito surpresa, né? Porque muitas vezes a gente tem algumas situações, mesmo estruturais, vamos dizer, próximos do elevador, por exemplo, como você falou, a casa de bomba de piscina, né? É um lugar também com muita umidade, né? Então Sim. tem tudo ali, muita facilidade de estar com ferragens expostas, isso e aquilo. Garagens que muitas vezes pode até ter algum acidente, né? Automóvel que pode bater, isso e aquilo. Então, essa parte que tudo pode ser evitado realmente com um trabalho de acompanhamento. Então, essa identificação das causas, da origem, né, de muita coisa, se você vê com antecedência, o teu custo vai também ser muito menor, né, Matheus? Você ia falar alguma coisa? Total. Não, o custo é extremamente importante aqui. O custo, o que eu uso muito do argumento para falar do custo? Eu uso para falar do cliente da lei de Sitter. Tá? A lei de Sitter é fundamental. SITTER. O que a lei de Sitter fala? Se você deixa de tomar uma ação numa etapa da obra e toma na outra, isso cresce 5 vezes exponencialmente. Tá? Então, se a gente pensar aqui em uma unidade monetária, qualquer unidade que você pensasse, a pessoa deixou de fazer uma ação no projeto, ela não fez durante as etapas da obra, depois isso gerou um problema lá durante a vida útil da construção, isso pode chegar a custar 125 vezes mais do que ela teria pago se tivesse tomado aquela ação lá atrás. Tá? Então, isso é fundamental de entender. Né? E até o pessoal está perguntando aqui agora, aproveitar para responder, porque o nosso tempo acho que está acabando aqui. Né? Daqui a pouco a live vai desligar. Não, nós temos 5 minutos. Né? Então, ó, é bom que você responda, mas antes disso, eu só queria já agradecer por você ter aceitado, foi um excelente papo. E aqueles que me seguem, com certeza quem me segue já te conhece há muito tempo, mas se não estiver seguindo o Matheus, por favor, sigam o Matheus, porque é realmente um berço, né, cultural aí em termos de construção. Tem muitos amigos aqui assistindo. Vou mandar um beijo aqui para a Mabel, que trabalha com inspeções também, a Cris, que é uma grande autora aí do livro de patologia de alvenaria, de revestimentos, da oficina de texto, um livro muito vendido nacionalmente, está aqui assistindo a gente. Um beijo, Cris. A Cibele está por aqui também, que trabalha com parte de inspeção lá no Sul. O Raul está aqui, ó, da Aplixil, que vende lá os selantes da Dalpsil, que são selantes magníficos, que proporcionam um bom desempenho para a gente. Abração, pessoal. Mas responde aí, vamos, tem algumas perguntas, e tem também algumas perguntas aqui que eu vou colocar aqui também. Ó. Gostaria que falasse da engenharia diagnóstica com termografia voltada... Opa! Não dá para ler, mas você faz também esse trabalho, né? Vamos falar aqui rapidinho. Gente, termografia é um ensaio, é um equipamento que eu utilizo muito, tá, durante as minhas inspeções,
para N situações. Então, eu utilizo para ver descolamento de revestimento, eu uso para ver infiltração, eu uso até nas obras, né, para fazer testes de tanqueidade, de impermeabilização. Então, tem N utilizações. Infelizmente, pelo nosso tempo, que não foi o foco do assunto hoje, eu não consigo falar tanto sobre a termografia. Mas, se você quer saber mais sobre a termografia, entra no meu grupo do Telegram. O link está lá nos meus stories. Tem uma palestra de 1 hora, mais de 1 hora, que eu falo só sobre termografia. Só que aí que tá. Essa palestra ela só fica disponível para todo mundo assistir até sexta-feira, às 23h59. Eu estendi o prazo, inclusive, pelo período da quarentena. Então, se você quer saber mais sobre termografia, tá? Você nunca escutou falar sobre isso, vai lá para ver o que é, que eu te garanto que você vai se surpreender, que é uma técnica fantástica. Eu uso muito. Termografia é fantástica para isso. Que bom. E são maneiras que a tecnologia, né, tá facilitando, são ferramentas que vão facilitar a identificação, né, do termografia ajuda muito em muita situação aqui para essa área de manutenção, para essa área de inspeção e diagnóstico, muito mesmo. O pessoal perguntou aqui, alguns perguntaram sobre o meu curso, e aí aproveitar também aqui a oportunidade, agora, na semana do dia 13 de abril, tá? Então gravem essa data aí, 13 de abril, eu vou soltar nas minhas redes uma oportunidade que vocês nunca viram nessa área de engenharia diagnóstica, onde eu vou abrir finalmente as inscrições para o meu curso. Então fiquem ligados, tá, que eu vou falar tudo isso. Ele já está totalmente preparado aqui, são muitas aulas, é um conteúdo muito denso, prático, baseado em cases, tá? Ficou um curso bem legal, então dia 13 de abril, a semana do dia 13 de abril, eu vou falar como é que vai funcionar isso. Então quem tem interesse, vai lá e me segue, ou então ativa as notificações, tá, para receber os conteúdos de patologia. Que bom, muito bom. Realmente teve várias perguntas, tem muito parabéns também aqui, agradecendo aqui a live. Eu também agradeço a todos aí de estar participando, de estar perguntando. Não sei se aqui a gente consegue voltar a pegar alguma outra pergunta. Mas, olha lá, Matheus, que dia você vai dar o curso? Tá aqui. 13 de abril, 13 de abril. 3 de abril. 13. O pessoal está perguntando bastante do curso aí, ó. Tá chegando, que bom. Chegando. Do livro, qual o nome do livro? O livro, Patologia das Construções, o link está na minha bio, nos meus stories, no Telegram, no Facebook, para todo lado. Está lançado aí pela editora 2B. Foi lançado semana passada. Tá quentinho. Nem eu recebi o meu ainda. A última pergunta, temos 1 minuto, que é o seguinte. Como pode cobrar esse tipo de trabalho de manutenção predial? Legal, ainda bem que você lembrou. Estava esquecendo. É. Os serviços relacionados a essa área de engenharia diagnóstica e tudo mais, a gente usa como base a cobrança da hora técnica determinada pelo IBAP. Quem é o IBAP? Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Então, cabe a pessoa, vai lá no site do IBAP do seu estado, tá? Que lá você vai encontrar a tabela de honorários do IBAP, que vai falar qual que é a hora técnica para o seu estado, certo? Aqui hoje em Brasília, para a gente, essa hora técnica está em mais ou menos R$430. Então, hoje a gente utiliza a base de cobrança do IBAP para mensurar os nossos laudos e aí, claro, que a gente vai ver quantas horas a gente vai gastar para aquele serviço baseado nisso que a gente cobra. Tá? Resumindo, é isso aqui em 1 minuto que vai acabar o tempo. É isso aí, pessoal. Valeu, parabéns. Fiquei contente, aprendi muito hoje, novamente, né, com você. Hoje foi a nossa segunda live. Logo a gente marca mais um, tá? Obrigado. Às vezes eu coloco no meu Instagram lá, pergunto lá, com quem você